Por que são salvos os homens? Charles Haddon Spurgeon, 1834 a 1892, foi o pregador mais conhecido da Inglaterra na segunda metade do século XIX. Em 1854, apenas 4 anos após sua conversão, Spurgeon, então com apenas 20 anos, se tornou pastor da famosa Igreja Batista da New Park Street, em Londres, anteriormente pastoreada pelo famoso teólogo batista John Gill. A congregação rapidamente cresceu mais do que seu prédio poderia comportar, mudando-se então para o Exeter Hall e de lá para o Surrey Music Hall. Nestes locais, Spurgeon frequentemente pregou para audiências com mais de 10.000 pessoas, e tudo isso antes de existir a amplificação eletrônica. Em 1861, a congregação se mudou definitivamente para o novo tabernáculo metropolitano. Sermão número 115. Por que são salvos os homens? Sermão pregado na manhã de domingo, 1º de fevereiro de 1857, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Musical Hall Royal, Surrey Gardens. Publicações Monergismo, 2009, primeira edição. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome. Salmo 106, versículo 8. Ao considerar as obras de Deus na criação, há 2 perguntas que surgem imediatamente na mente atenta e que devem ser respondidas antes que possamos obter a chave para a filosofia e a ciência da própria criação. A primeira é a pergunta acerca da autoria. Quem fez todas essas coisas? E a segunda é a do objetivo. Para qual propósito foram todas essas coisas criadas? A primeira pergunta, quem fez todas essas coisas, é respondida facilmente por um homem que tem uma consciência honesta e uma mente sã. Pois quando levanta seus olhos ao alto para ler as estrelas, verá que elas escrevem com letras douradas esta palavra, Deus. E quando olha para baixo, para as ondas, e seus ouvidos estão honestamente abertos, ele ouvirá cada onda proclamando, Deus. Ao olhar para os cumes dos montes, eles não falarão, mas com uma resposta majestosa de silêncio, parecerão dizer, divina é a mão que nos fez. Se ouvimos o murmúrio do riacho na ladeira da montanha, os ruídos da avalanche, o mugido do gado, o canto dos pássaros, se atentamos para cada voz e som da natureza, escutaremos a resposta a essa pergunta. Deus é nosso Criador. Foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. A segunda pergunta, quanto ao objetivo, porque todas essas coisas foram feitas, não é tão fácil de responder à parte da Escritura. Mas quando olhamos para a Escritura, descobrimos este fato, que assim como a resposta para a primeira pergunta é Deus, a resposta para a segunda pergunta também é Deus. Porque todas essas coisas foram feitas, a resposta é para a glória, honra e agrado de Deus. Nenhuma outra resposta é compatível com o objetivo. Seja quais forem as outras respostas que os homens proponham, nenhuma pode ser realmente lógica. Se os homens considerarem por um momento que houve um tempo no qual Deus não tinha criaturas, quando habitava só, o poderoso Criador das eras, glorioso, num retiro não criado, divino em sua eterna solidão. Eu sou o Senhor e não há outro. Alguém poderia responder a essa pergunta: por que Deus fez com que as criaturas existissem? De uma outra forma que não fosse esta, Ele os fez para o seu agrado e para a sua glória.
Vocês poderiam dizer que as fez para suas criaturas. Porém, respondemos, não havia nenhuma criatura para quem as fazer. Admitimos que a resposta possa ser correta agora. Deus prepara a colheita para suas criaturas. Ele suspende o sol no firmamento para abençoar suas criaturas com luz e calor. Ordena a luz que caminhe em seu curso durante a noite para que alegre a escuridão de suas criaturas sobre a terra. Mas a primeira resposta, remontando à origem de todas as coisas, não pode ser outra senão esta: para o seu agrado, elas são e foram criadas. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo e por si mesmo. Agora, se isso é válido para as obras da criação, é igualmente válido para as obras da salvação. Ergam seus olhos ao alto, mais acima daquelas estrelas que cintilam sobre o piso do céu. Olhem para cima, onde os espíritos vestidos de branco, mais claros que a luz, brilham como as estrelas em sua magnificência. Olhem ali, onde os redimidos com suas sinfonias de coral rodeiam o trono de Deus se regozijando e perguntem: quem salvou esses seres glorificados e com que propósito eles foram salvos? Dizemos-lhes que a mesma resposta deve ser dada como aquela à pergunta anterior. Ele o salvou. Ele o salvou por amor do seu nome. O texto é uma resposta para as duas grandes perguntas com respeito à salvação. Quem salvou os homens e por que eles são salvos? Ele os salvou por amor do seu nome. Eu tentarei me adentrar nesse tema nesta manhã. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos nos achar dentre o número daqueles que serão salvos por amor do seu nome. Tratando o texto de uma perspectiva literal, e dessa forma a maioria o entenderá, temos aqui 4 aspectos. Primeiro, um Salvador glorioso, ele o salvou. Segundo, um povo favorecido, ele o salvou. Terceiro, uma razão divina pela qual ele o salvou, por amor do seu nome. E quarto, um obstáculo superado na palavra não obstante, implicando que havia uma obstrução que foi removida, um Salvador, os salvos, a razão, a obstrução removida. Primeiro, então aqui temos um Salvador glorioso, ele o salvou. Quem é descrito por esse pronome ele? Possivelmente, muitos dos meus ouvintes poderiam responder: óbvio, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Correto, meus amigos? Porém, essa não é toda a verdade. Jesus Cristo é o Salvador, porém, não mais que Deus o Pai ou Deus o Espírito Santo. Algumas pessoas que são ignorantes acerca do sistema da verdade divina pensam que Deus, o Pai, é um grandioso ser cheio de ira, raiva e justiça, mas que não tem nada de amor. Pensam que Deus, o Espírito, é talvez uma mera influência que procede do Pai e do Filho. Nada é mais errado que tais opiniões. É verdade que o Filho me redime. Porém, lembrem-se de que o Pai entregou seu Filho à morte por mim, e o Pai me escolheu na sua graciosa eleição eterna. O Pai apaga meu pecado. O Pai me aceita e me adota em sua família por meio de Cristo. O Filho não poderia salvar sem o Pai, da mesma maneira que o Pai não poderia salvar sem o Filho. E quanto ao Espírito Santo, se o Filho redime, vocês não sabem que é o Espírito Santo quem regenera? É Ele quem nos faz novas criaturas em Cristo e que nos gera para uma viva esperança, que purifica a nossa alma, que santifica o nosso espírito, e quem, ao final, apresenta-nos sem mancha e sem falta diante do trono do Altíssimo, aceitos no amado. Quando você diz Salvador, lembre-se de que há uma trindade nessa palavra: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo esse Salvador 3 pessoas sob um único nome. Você não pode ser salvo pelo Filho sem o Pai, nem pelo Pai sem o Filho, nem pelo Pai e o Filho sem o Espírito. Porém, assim como eles são um na criação, são também um na salvação, trabalhando juntos
em um Deus para a nossa salvação. E a esse Deus seja a glória eterna, em toda a eternidade. Amém. Mas percebam como esse ser divino reivindica a salvação totalmente para si. Não obstante, ele o salvou. Mas Moisés, onde estava tu? Acaso não salvaste tu, Moisés? Tu não alçaste a vara sobre o mar e o dividiu em duas metades? Tu não elevaste tua oração ao céu e as rãs apareceram, as moscas abundaram, a água se converteu em sangue e a saraiva açoitou a terra do Egito? Moisés, acaso não foste tu o salvador deles? E tu, Arão, não ofereceste os novilhos que Deus aceitava? Não os conduziste juntamente com Moisés através do deserto? Não foste tu o salvador deles? Eles respondem, não, fomos os instrumentos, mas o Senhor os salvou. Deus fez uso de nós, mas ao seu nome seja toda a glória, e nenhuma a nós mesmos. Mas Israel, não foste tu um povo forte e poderoso? Não te salvaste a ti mesmo? Talvez foi devido à tua própria santidade que o mar vermelho se secou, talvez as águas partidas estavam atemorizadas diante da piedade dos santos que pararam em suas margens. Talvez foi Israel quem livrou a si mesmo. Não, diz a palavra de Deus, ele o salvou. Eles não salvaram a si mesmos, nem seus semelhantes os redimiram. E todavia, observem bem, há alguns que debatem esse ponto, que pensam que os homens salvam a si mesmos, ou, ao menos, que os sacerdotes e pregadores podem ajudar-lhes a fazê-lo. Dizemos que o pregador, sob Deus, pode ser um instrumento para prender a atenção do homem, para diverti-lo e sacudi-lo. Porém, o pregador não é nada, Deus é tudo. A eloquência mais poderosa que jamais destilou dos lábios de um pregador seráfico não é nada à parte do Espírito Santo de Deus. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas eram algo. Deus deu o crescimento e a Deus deve ser dada toda a glória. Há algumas pessoas que encontramos aqui e acolá que dizem, eu sou um convertido do Senhor. Fulano de tal, eu sou um convertido do reverendo doutor isto ou aquilo. Bem, se você é Senhor, não lhe posso oferecer muita esperança do céu, pois somente os convertidos de Deus vão para ali. Nenhum prosélito de homem, mas os redimidos do Senhor. É algo sem importância converter um homem às nossas próprias opiniões. É algo grandioso ser um instrumento de conversão dessa pessoa ao Senhor nosso Deus. Há um tempo, recebi uma carta de um bom ministro batista da Irlanda, que desejava muito que eu fosse à Irlanda, segundo dizia, para apresentar o interesse batista, pois estava em baixa ali, e talvez isso pudesse levar as pessoas a pensar um pouco mais nos batistas. Eu lhe respondi que jamais atravessaria uma rua meramente para fazer isso. Muito menos cruzaria o canal da Irlanda. Não pensaria em ir à Irlanda para isso. Mas se eu pudesse ir ali para fazer cristãos sob Deus e ser o meio de trazer homens a Cristo, deixaria ao critério deles o que eles seriam depois e contaria que o Espírito Santo de Deus os dirigiria e guiaria para que considerassem qual denominação estaria em maior acordo com a verdade de Deus. Irmãos, eu poderia fazer a todos vocês batistas, talvez, e todavia vocês não seriam nada melhores por isso. Eu poderia converter todos vocês dessa maneira, mas tal conversão equivaleria a que fossem levados para ter manchas maiores ainda, para se converterem em hipócritas e não em santos. Eu tenho visto conversões em grandes escalas, grandes reavivalistas têm se levantado, eles têm pregado sermões de trovão, que têm feito os joelhos dos homens baterem. Que homem maravilhoso, o povo tem dito. Ele converteu a tantos com um único sermão, mas procurem por seus convertidos um mês depois, onde eles estarão? Vocês verão alguns na taberna, ouvirão que outros continuam praguejando, descobrirão que outros são vagabundos e trapaceiros, pois eles não eram convertidos de Deus, mas de homem. Irmãos, se a obra há de ser feita, ela deve ser feita por Deus,
Pois se Deus não converte, não há nada que se faça que seja duradouro, e nada que seja de alguma valia para a eternidade. Mas alguns replicam: muito bem, Senhor, mas os homens convertem a si mesmos. Sim, eles o fazem, e é uma conversão magnífica. Com muita frequência eles convertem a si mesmos, mas então, isso que o homem faz, ele mesmo desfaz. O que converte a si mesmo, num dia reverte sua conversão no outro e no dia seguinte. Ele faz um nó que seus próprios dedos podem soltar. Lembrem-se disso. Vocês podem converter a si mesmos uma dezena de vezes, mas o que é nascido da carne é carne, e não pode ver o reino de Deus. Apenas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e é, portanto, capaz de adentrar ao céu, onde somente as coisas espirituais podem ser encontradas diante do trono do Altíssimo. Devemos reservar essa prerrogativa inteiramente a Deus. Se algum homem declara que Deus não é o Criador, podemos chamá-lo de infiel. Se algum homem nega essa doutrina, que Deus é o Criador absoluto de todas as coisas, nós nos oporíamos a ele imediatamente, porque o que tira Deus do trono da misericórdia, comparado ao que o tira do trono da criação, é um infiel do pior tipo, por ser mais enganoso, pois diz aos homens que eles podem converter a si mesmos, em vez de reconhecer que Deus faz tudo. Ele somente, o grande Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele o salvou por amor do seu nome. Dessa forma, tenho procurado expor com clareza a primeira verdade do Salvador divino e glorioso. Agora, em segundo lugar, as pessoas favorecidas. Ele o salvou. Quem são eles? Vocês responderão. Eles eram as pessoas mais respeitáveis que poderiam ser encontradas no mundo. Eram pessoas de muita oração, amorosas, santas e cheias de mérito. E, portanto, porque eram boas, ele as salvou. Muito bem, essa é a sua opinião. Eu lhes direi o que diz Moisés. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Olhem para o 7º versículo e vocês terão o caráter deles. Em primeiro lugar, eles eram pessoas estúpidas. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Em seguida, eram pessoas ingratas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Em terceiro lugar, eram pessoas rebeldes. Antes, o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Ah, essas são as pessoas a quem a graça imerecida salva. Estes são os homens e estas são as mulheres a quem o Deus de toda graça condescende a tomar em seu seio e fazê-los nascer de novo. Observem em primeiro lugar que eles eram pessoas estúpidas. Deus não envia sempre seu evangelho ao sábio e prudente, mas aos nécios. Toma ao nécio e lhe faz conhecer as maravilhas de seu amor agonizante. Caro ouvinte, não suponha que em razão de você ser um homem sem letras e poder ler apenas com dificuldade, não suponha que porque você tem sido criado em extrema ignorância e a duras penas aprendido a soletrar o seu nome, por isso você não possa ser salvo. A graça de Deus pode salvá-lo e iluminá-lo. Um irmão ministro me contou certa vez a história de um homem que era conhecido como um tolo em certa aldeia. Ele era considerado um cabeça oca. Ninguém cria que ele poderia entender algo. Porém, um dia ele ouviu o evangelho pregado. Ele foi um bêbado e tinha inteligência suficiente para ser perverso. Um tipo muito comum de inteligência. Agradou-se o Senhor em abençoar a palavra em sua alma, de tal modo que ele se tornou uma pessoa transformada. E o maravilhoso é que sua religião lhe deu algo que começou a desenvolver suas faculdades latentes. Ele descobriu que tinha algo por que viver e começou a tentar o que poderia fazer. Em primeiro lugar, ele queria ler a sua Bíblia para poder ler o nome do seu Salvador. E após muitas marteladas e soletrações, ao final foi capaz de ler um capítulo. Então, pediu-se-lhe que orasse numa reunião de oração. Aqui estava um exercício de seus poderes vocais. 5 ou 6 palavras constituíram sua oração. Ele se sentou envergonhado,
mas em razão de orar continuamente com sua própria família em casa, chegou a orar como o restante dos irmãos e continuou até que se tornou um pregador. E, coisa muito singular, ele teve subitamente uma profundidade de entendimento e um poder de pensamento que raramente se encontram entre os ministros que se ocupam os púlpitos ocasionalmente. Foi surpreendente que a graça contribuísse para desenvolver seus poderes naturais, dando-lhe um objetivo e o colocando devota e firmemente sobre ele, salientando assim todos os seus recursos para que fossem plenamente manifestos. Vocês que são ignorantes não devem ceder ao desespero. Ele os salvou, não por causa deles. Não havia nada neles porque deveriam ser salvos. Ele os salvou, não por causa da sabedoria deles, mas ainda que fossem ignorantes e não entendessem o significado dos seus milagres, ele os salvou por amor do seu nome. Observem novamente que eles eram pessoas muito ingratas e, todavia, ele os salvou. Ele os livrou inúmeras vezes e operou milagres poderosos para o seu bem, porém, ainda assim, rebelaram-se. O mesmo acontece com você, meu ouvinte. Você tem sido resgatado, muitas vezes da beira do túmulo. Deus lhe tem dado casa e comida, dia após dia, e lhe dado provisão, e guardado você até essa hora. Porém, quão ingrato você tem sido. Como disse Isaías, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quantos há nessa condição que têm recebido tantos favores de Deus que um ano não lhes bastaria para relatar sua história? Contudo, não têm feito nada por ele ao menos uma vez? Eles não conservariam um cavalo que não trabalhasse para eles e nem sequer um cão que não os reconhecesse. Mas aqui está Deus. Ele os tem guardado dia após dia e eles têm feito muito contra ele, porém nada por ele. Ele tem colocado o pão em suas próprias bocas e os tem nutrido e sustentado sua força, e eles têm gasto sua força para desafiá-lo, amaldiçoar o seu nome e violar o seu dia de descanso. Não obstante, ele os salvou. Algumas pessoas desse tipo têm sido salvas. Eu espero que haja aqui alguns que sejam salvos pela graça vencedora e sejam feitos homens novos pelo poder eficaz do Espírito de Deus. Não obstante, ele os salvou. Quando não havia nada para recomendar neles, mas ao contrário, toda razão para serem rejeitados por sua ingratidão, não obstante, ele os salvou. Observem, uma vez mais, que eles eram um povo rebelde e provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Quantas pessoas há neste mundo que são um povo rebelde contra Deus? Se Deus fosse semelhante ao homem, quem de nós estaria aqui hoje? Se somos provocados uma ou duas vezes, levantamos nossa mão. Com alguns homens, a paixão arde frente à primeira ofensa. Outros, que são mais calmos, podem suportar ofensa após ofensa, até que ao final dizem, tudo tem um limite e já não posso mais suportar. Ou você acaba com isso, ou eu acabo com você. Se Deus tivesse esse temperamento, onde estaríamos? Poderíamos dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu sou Deus, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eles eram um povo rebelde, não obstante, ele o salvou. Você o tem provocado? Coragem. Se você se arrepender, Deus prometeu salvá-lo. E mais, Ele pode dar a você o arrependimento nesta manhã e mesmo lhe dar remissão de pecados, pois Ele salva os rebeldes por amor do seu nome. Parece-me que ouço um dos meus ouvintes dizer, bem, Senhor, isso é encorajar o pecado com vigilância. Verdade, amigo? Por quê? Porque você está falando aos piores dos homens e lhes está dizendo que, apesar de tudo, eles podem ser salvos. Ora, Senhor, quando falo aos piores dos homens, falo com você ou não?
Você diz, não, eu sou um dos homens mais respeitáveis, dos melhores que existem. Bem, então, Senhor, eu não tenho nenhuma necessidade de pregar a você, pois pensa que não tem nenhuma necessidade. Não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Mas essas pobres pessoas a quem você diz que estou encorajando a pecar, precisam de que eu lhes pregue. Eu vou lhe deixar. Bom dia para você. Você guarda o seu próprio evangelho e me pergunto se com ele você encontrará o caminho para o céu. Não, eu não me pergunto. Eu sei que você não o encontrará, a menos que seja conduzido como um pobre pecador a crer nas palavras de Cristo e ser salvo por amor do seu nome. Porém, eu me despeço de você e continuo meu caminho. Mas por que você diz que eu encorajo os homens a pecar? Eu os encorajo a que fujam dele. Eu não disse que ele salvou ao povo rebelde e que logo permitiu que se rebelasse contra ele como tinham feito antes. Não disse que ele salvou ao povo ímpio e que então permitiu que pecassem como faziam antes. Todavia, vocês conhecem o significado da palavra salvos. Eu os expliquei em outra manhã. A palavra salvos não significa meramente levar os homens ao céu. Quer dizer algo mais. Significa salvá-los dos seus pecados. Significa dar-lhes um novo coração, espíritos novos, vidas novas. Quer dizer fazer deles homens novos. Há algo de licencioso em dizer que Cristo toma os piores dos homens para convertê-los em santos? Se há, eu não posso ver. Eu desejo apenas que ele tome os piores desta congregação e faça deles santos do Deus vivo, e então haveria bem menos licenciosidade. Pecador, eu lhe dou conforto, não em seu pecado, mas em seu arrependimento. Pecador, os santos do céu foram uma vez tão maus como você tem sido. Você é um bêbado, um blasfemo, uma pessoa imunda. E é o que alguns têm sido, mas fostes lavados, mas fostes santificados. Está suja a sua roupa? Pergunte a eles se suas vestes foram sujas alguma vez. Eles lhe responderão, sim, nossas roupas foram lavadas. Se não tivessem sido manchadas, não teriam tido a necessidade de que fossem lavadas. Nós lavamos as nossas vestes, e elas foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Então, pecador, se eram manchadas e foram salvos, por que você não poderia ser salvo? Não são suas misericórdias ricas e gratuitas? Então, diz minha alma, por que não por ti? Nosso Jesus morreu no madeiro. Então, por que, minha alma? Por que não por ti? Cubram o ânimo penitentes. Deus terá misericórdia de vocês. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome. Agora, chegamos ao terceiro ponto, a razão da salvação. Ele os salvou por amor do seu nome. Não há outra razão pela qual Deus salve um homem, senão por amor do seu nome. Não há nada no pecador que lhe faça merecer a salvação, ou que o recomende a fim de que receba misericórdia. Deve ser o próprio coração de Deus que determine o motivo da salvação dos homens. Uma pessoa diz, Deus me salvará, porque sou muito reto. Senhor, ele não fará tal coisa. Outro dirá, Deus me salvará, porque sou muito talentoso. Meu Senhor não o fará. Seu talento, você, um idiota orgulhoso e arrogante, seu talento não é nada comparado ao talento do anjo que uma vez esteve diante do trono e pecou, e que foi lançado para sempre ao abismo insondável. Se ele salvasse os homens por seu talento, teria salvado Satanás, pois tinha talentos suficientes. Quanto à sua moralidade e bondade, não são senão trapos de imundícia, e ele nunca salvará você por algo que você faça. Nenhum de nós seria salvo se Deus esperasse algo de nós. Devemos ser salvos, pura e simplesmente, por razões inerentes a ele mesmo, e que residam em seu próprio seio. Bendito seja o seu nome, ele nos salva por amor do seu nome. O que isso significa? Penso que significa que o nome de Deus é sua pessoa, seus atributos e sua natureza. Por amor de sua natureza, por amor de seus próprios atributos, ele salvou os homens. E talvez podemos incluir isso também. Meu nome está nele, isto é, em Cristo. Ele nos salvou por amor de Cristo, que é o nome de Deus.
E o que isso significa? Penso que significa que ele o salvou primeiro para manifestar sua natureza. Deus é todo amor e ele quer manifestá-lo. Ele mostrou esse amor quando fez o sol, a lua e as estrelas e espalhou as flores na terra verde e sorridente. Ele mostrou seu amor quando fez que o ar fosse um bálsamo para o corpo e a luz do sol fosse alegria para o olho. Ele nos esquenta no inverno com abrigos e com o combustível que tem armazenado nas entranhas da terra. Mas ele queria se revelar ainda mais. Como posso mostrar-lhes que eu os amo com todo o meu infinito coração? Eu lhes darei meu filho para morrer e então salvar os piores deles, e assim manifestarei minha natureza. E Deus fez isso. Manifestou seu poder, sua justiça, seu amor, sua fidelidade, sua verdade. Ele manifestou seu ser inteiro na grandiosa plataforma da salvação. Foi, por assim dizer, a plataforma na qual Deus subiu para se mostrar ao homem, a plataforma da salvação. Aqui ele manifestou a si mesmo ao salvar as almas dos homens. Ele fez isso também para vindicar o seu nome. Alguns dizem que Deus é cruel. Eles o chamam perversamente de tirano. Ah, diz Deus, mas eu salvarei o pior dos pecadores e vindicarei o meu nome. Eu vou apagar o estigma, vou remover a mancha. Eles não serão capazes de dizer isso, a menos que sejam mentirosos e imundos, pois serei abundantemente misericordioso. Vou tirar esta mancha e eles verão que meu grandioso nome é um nome de amor. E adicionou, eu farei isso por amor do meu nome, isto é, para fazer que este povo ame o meu nome. Eu sei que se eu apanho os melhores dos homens e os salvo, eles amarão o meu nome. Mas se tomo os piores dos homens, como eles me amarão. Se vou e tomo alguns da escória da terra e faço deles meus filhos, como eles me amarão. Então eles serão fiéis ao meu nome e o considerarão mais doce que a música. Será mais precioso que o perfume das mercadorias orientais. O valorizarão como ouro, sim, como muito ouro fino. O homem que me ama mais é o homem que teve mais pecados perdoados. Ele deve muito e, portanto, amará muito. Essa é a razão pela qual Deus normalmente escolhe os piores homens para fazê-los seus. Disse um velho escritor: todas as esculturas do céu foram feitas com madeira bruta. O templo de Deus, o Rei do céu, é de cedro. Porém, os cedros eram árvores brutas antes que ele as cortasse. Ele escolheu os piores para manifestar sua destreza e sua capacidade, para fazer para si um nome, como está escrito, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Agora, queridos ouvintes, qualquer que seja sua condição aqui, há algo que lhes ofereço e que é muito digno de consideração, a saber, que somos salvos por amor de Deus, por amor de seu nome e não por nós mesmos. Ora, isso coloca a todos os homens no mesmo nível no que concerne a salvação. Suponham que para entrar nesse jardim houvesse se estabelecido a regra que cada pessoa deveria mencionar meu nome como chave de admissão. A lei é: nenhum homem será admitido por seu status ou título, mas somente pelo uso de certo nome. Ali vem um nobre, menciona o nome e entra. Ali vem um mendigo, coberto de farrapos, faz uso do nome. A lei diz que é somente o uso do nome que lhe admitirá. Ele faz o uso do nome e entra, pois não há distinção. Assim, minha senhora, se você chegar com toda a sua moralidade, você deve fazer uso do seu nome. E se você vem, pobre habitante de um porão ou sótão, e faz uso do seu nome, as portas serão amplamente abertas, pois há salvação para todo aquele que faz menção do nome de Cristo, e para ninguém mais. Isso abate o orgulho dos moralistas, humilha a autoexaltação do que presume a justiça própria, e coloca a todos nós como pecadores culpados em igualdade de condições diante de Deus, para receber misericórdia de suas mãos, por amor do seu nome, e unicamente por essa razão. Porém, tenho me detido demasiadamente. Permita-me concluir fazendo um comentário dos obstáculos separados que estão sugeridos na palavra não obstante.
e o farei de uma maneira, de certo modo, interessante, na forma de uma parábola. Num tempo, a misericórdia estava sentada em seu trono, que era branco como a neve, rodeada de exércitos do amor. Um pecador, a quem misericórdia se havia proposto salvar, foi trazido à sua presença. O arauto tocou a trombeta e, depois de 3 chamadas, com voz muito alta, disse: Ó céus, terra e inferno, tenho-vos convocado neste dia, para que venham diante do trono de misericórdia e declarem por que este pecador não deve ser salvo. Ali estava o pecador, tremendo de medo. Ele sabia que havia uma multidão de oponentes que queriam abrir espaço para entrar no salão de misericórdia e com os olhos cheios de ira diriam: ele não deve e não escapará, ele deve se perder. Soou a trombeta e misericórdia estava sentada placidamente em seu trono até que entrou um com semblante de fogo. Sua cabeça estava coberta de luz. Falava com voz de trovão e de seus olhos saíam raios. Quem és tu? Perguntou misericórdia. Ele respondeu: eu sou a lei de Deus. E que tens a comentar? Tenho que dizer isto. E levantou uma tábua de pedra escrita dos 2 lados. Estes 10 mandamentos têm sido quebrados por este miserável. Eu demando o seu sangue, pois está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Assim, pois, pereça ele, ou então perecerá a justiça. O miserável se enche de tremor, seus joelhos se batem, a medula de seus ossos se derrete internamente, como se fosse derretida pelo fogo, e treme com muito terror. Já parecia ver o raio lançado contra ele, penetrando sua alma, e o inferno aberto em sua imaginação diante dele, e se considerou perdido ali para sempre. Porém, misericórdia sorriu e disse: Lei, eu te responderei. Este miserável merece morrer. A justiça exige que ele pereça. Eu concedo tua exigência. Oh, como treme o pecador! Porém, há um que veio comigo no dia de hoje, meu rei, meu senhor, seu nome é Jesus. Ele te dirá como pode ser paga a dívida para que o pecador seja livre. Então, Jesus falou e disse: ó misericórdia, farei o que me pedes. Toma-me, lei, põe-me no horto, faz-me suar gotas de sangue. Então, crava-me no madeiro, açoita minhas costas antes que me mates. Levanta-me na cruz, que o sangue das minhas mãos e dos meus pés corra em abundância. Desça-me ao sepulcro, deixe-me pagar tudo o que deve o pecador, eu morrerei em seu lugar. E a lei saiu e açoitou ao Salvador, e o cravou na cruz, e regressou com seu rosto radiante de satisfação, e parou diante do trono de misericórdia. E misericórdia perguntou: Lei, que tens que adicionar agora? Nada, respondeu formoso anjo, nada. Como? Nenhum destes mandamentos está contra ele? Não, nenhum. Jesus, seu substituto, cumpriu todos eles. Ele pagou a pena por sua desobediência. E agora, em vez de sua condenação, exijo como uma dívida de justiça que o pecador seja absolvido. Permanece aqui, disse misericórdia. Senta-se em meu trono. Tu e eu enviaremos agora uma nova intimação. A trombeta soou outra vez. Venham aqui todos os que tenham algo a dizer contra este pecador, para que não seja absolvido. E se levanta outro, um que frequentemente afligiu ao pecador, um que tinha uma voz tão alta como a da lei, porém penetrante e estremecedora, uma voz cujos sussurros eram tão cortantes como uma adaga. Quem és tu? Perguntou misericórdia. Eu sou a consciência. Este pecador deve ser castigado. Ele tem feito muito contra a lei de Deus e deve ser castigado. Eu o exilo e não permitirei descansar até que seja castigado. E não me deterei ali, pois o seguirei inclusive até ao sepulcro e o perseguirei mais além da morte com angústias indizíveis. Não, respondeu misericórdia, escuta-me. E fazendo uma pausa por um momento, tomou um maço de sopo e limpou com sangue a consciência, dizendo: escuta-me, consciência, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. Agora tens algo a dizer? Não, respondeu consciência, nada. Coberta está a sua injustiça, ele está livre de condenação.
De agora em diante, já não lhe atormentarei. Serei uma boa consciência para ele por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A trombeta soou uma terceira vez, e uivando desde as cavernas mais profundas, aproximou-se um diabo repugnante, com ódio em seus olhos e uma majestade infernal em seu semblante. Perguntou-se-lhe: tens algo contra esse pecador? Sim, respondeu, o tenho. Ele tem feito uma aliança com o inferno e um pacto com a sepultura, e aqui está, firmado por sua própria mão. Ele pediu a Deus que destruísse sua alma na bebidice, e fez votos que nunca se voltaria para Deus. Olhem aqui, aqui está seu pacto com o inferno. Vejamos, disse Misericórdia. E lhe foi entregue, enquanto o diabo mirava com olhar sombrio ao pecador e lhe atravessava com suas sombrias olhadelas. Ah, disse Misericórdia, porém este homem não tinha o direito de firmar a escritura. Um homem não pode vender a propriedade alheia. Este homem foi comprado e pago de antemão. Ele não se pertencia. O pacto com a morte está anulado e a aliança com o inferno feita em pedaços. Segue teu caminho, Satanás. Não, disse o Ivando de novo, tenho algo mais a adicionar. Esse homem sempre foi meu amigo, sempre escutou minhas insinuações, zombava do evangelho, desdenhava da majestade do céu. Acaso receberá o perdão enquanto eu tenho que continuar na minha guarida infernal para suportar para sempre a pena da minha culpa? Misericórdia respondeu: arreda-te, demônio. Estas coisas ele fez nos dias anteriores à sua regeneração, mas a palavra, não obstante, as apagou. Vai-te para o teu inferno e considera isto como outro açoite que se te dá. O pecador será perdoado, porém tu nunca o serás, diabo traidor. E logo Misericórdia se voltou ao pecador sorrindo e disse: pecador, a trombeta deve soar pela última vez. Outra vez foi tocada, e ninguém respondeu. Então se levantou o pecador, e Misericórdia disse: pecador, faz tu mesmo a pergunta. Pergunta ao céu, à terra e ao inferno. Pergunta se alguém pode te condenar. E o pecador, permanecendo de pé, com uma voz alta e ousada, perguntou: quem acusará os escolhidos de Deus? E olhou para o inferno, e Satanás estava ali, mordendo suas cadeias de ferro, e olhou para a terra, e ela estava silenciosa. E na majestade da fé, o pecador subiu ao céu mesmo e perguntou: quem acusará os escolhidos de Deus? Deus? E veio a resposta: não, ele justifica. Cristo? E foi sussurrado docemente: não, ele morreu. Então, olhando ao seu redor, o pecador perguntou com alegria: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? E o pecador, que estava condenado antes, regressou à misericórdia e permaneceu prostrado aos seus pés e fez votos de ser o seu para sempre, e se ela o guardasse até o fim e o convertesse no que ela desejava que fosse. Então já não mais soou a trombeta, os anjos se regozijaram e o céu se alegrou, pois o pecador tinha sido salvo. Assim, veem vocês que dramatizei o caso, como se diz, porém não me importa como isso é chamado. É uma maneira de chamar a atenção do ouvido quando nenhuma outra coisa pode fazê-lo. Não obstante, aqui o obstáculo foi tirado. Pecador, qualquer que seja esse, não obstante, nunca diminuirá em nada o amor do Salvador, não o fará menor nunca, mas permanecerá sendo para sempre o mesmo. Vem, alma culpada, e ouve a Cristo para que sare tu das feridas. Este é o dia glorioso do Evangelho, nele que abunda a graça. Venha Jesus, pecador, vem. De joelhos, faça sua confissão com pranto, olhe para a sua cruz e contemple ao substituto. Creia e viverá. A vocês que são quase demônios, a vocês que têm adentrado profundamente no pecado, Jesus lhes diz agora: se reconhecem sua necessidade de mim, voltem-se a mim e eu terei misericórdia de vós. Ao nosso Deus, pois, ele é rico em perdoar.